Fala pessoal, boa tarde. Aqui é o Pensador TK. Meu nome é Walter. Mais uma vez estou aqui para comentar uma notícia. Desta vez essa situação dessa reportagem da Folha de São Paulo sobre Bolsonaro ter ameaçado de morte a ex-mulher dele. Eu já ressalto uma coisa muito importante, que vai ser a conclusão do meu vídeo e que eu vou estar desenvolvendo à medida que eu for comentando aqui, tá? Então, ouça até o fim antes de tirar a conclusão. A minha conclusão é: esse fato da suposta ameaça, ênfase no suposta, do Bolsonaro à ex-esposa dele é irrelevante, é uma cortina de fumaça. Não há demérito algum a Bolsonaro, principalmente no tocante à sua candidatura, por causa disso. Isso é uma cortina de fumaça usada pelos opositores de Bolsonaro, especialmente essa mídia podre, representada pela Folha de São Paulo, contra ele. Só que eu não vou afirmar só isso, eu vou mostrar por que é isso, tá? Mas primeiro vamos ver os fatos que foram apresentados, qual foi a reportagem. Aqui você está vendo na tela a Folha de São Paulo. Ex-mulher afirmou ter sofrido ameaça de morte de Bolsonaro de Itamaraty. Segundo o documento de 2011, Ana Cristina afirmou que viajou à Noruega por meio do deputado. O relato não é real, diz ela hoje. Vamos lá. Eu vou partir da premissa que isso é verdade, certo? Eu vou partir da premissa de que, de fato, ela foi ameaçada por Bolsonaro, como ela está dizendo, tá certo? Para você não dizer que eu estou passando a mão na cabeça de Bolsonaro, eu vou começar com a premissa de que ele é, entre aspas, culpado, tá? Então vamos lá. Aqui está dizendo que ela viajou para a Noruega e aí consta um telegrama arquivado no órgão, qual a Folha teve acesso. Na época, Bolsonaro e Ana Cristina estavam em disputa judicial no Rio de Janeiro sobre a guarda do filho do casal com 12 anos de idade, certo? Ana Cristina disse ter deixado o Brasil há 2 anos, por ter sido ameaçada de morte e que isso teria motivo para asilo político, tá? Aí vamos lá, vamos continuar aqui. E aí tá dizendo aqui que atualmente Ana Cristina é servidora da Câmara Municipal. Ela disse que apoia Jair Bolsonaro e considerou superado o episódio da Noruega, apesar de ter admitido ter sido pressionada por ele à época. Aí vamos lá. Aí aqui tem um telegrama. Aí aqui, segundo o site da Itamaraty, a resposta enviada à reportagem: o órgão não pode interferir em assuntos pessoais brasileiros. Continuando aqui. A afirmação dela sobre a suposta ameaça de morte consta da íntegra de um telegrama de julho de 2011 enviado a Brasília pela Embaixada Brasileira em Oslo, Noruega, escrito por Cardinha a partir de informações prestadas pelo vice-cônsul naquele país. Procurado pela reportagem, o diplomata, professor do Instituto de Ciências Políticas da UNB, disse recordar o conteúdo do documento. E aqui, vejam um fato. Primeiro, atente para esse fato aqui, certo? Também procurado por Bolsonaro, com quem conversou por telefone. Segundo Cardinho, Bolsonaro estava contrariado com o fato de sua ex-mulher ter viajado sem a sua autorização com o filho para a Noruega. Guarde essa informação, certo? Ela viajou com o filho sem a autorização do pai. E vamos lá. Aí aqui está dizendo que ela teria sofrido ameaça de morte, deputado Bolsonaro. E que ele fez apenas um relato da situação, não está julgando se houve uma ameaça, sim, que ela disse que houve uma ameaça, tá. Então já começa aí, relato, separe que eles disseram que ela mencionou, tá. Mas vamos lá. Aí diz que a Bolsonaro procurou dia antes a sede de Itamaraty para pedir a intervenção do órgão a respeito do paradeiro do seu filho. Ó, ele está atrás do seu filho. Por lei, segundo o embaixador, uma criança só podia sair do país acompanhada de apenas um dos pais, desde que houvesse junto uma autorização do pai ou da mãe que não estivesse na viagem. Tá guardando aí, né? Ela foi sem autorização com o filho de Bolsonaro. A lei manda que tem que ter tido autorização dele, porque ele era o pai que não esteve envolvido na viagem. E aí, vamos lá. Aí a íntegra do telegrama, agora também obtida pela Folha, mostra que Bolsonaro relatou ao Itamaraty que Ana Cristina havia obtido um passaporte para seu filho com base em certidão de nascimento, expedida antes do reconhecimento de paternidade feito pelo deputado Bolsonaro. Censura do nome do deputado. Aí vamos lá. Em Brasília, Bolsonaro disse, segundo o telegrama, que seu filho morava há 2 anos em sua residência, no Rio de Janeiro, frequentava escola, vida estruturada. Disse que o gesto da mulher constituiria falsidade ideológica com intuito de sequestro, por isso pediu a gestão de Itamaraty para averiguar as condições em que estaria o menor. Do outro lado. É engraçado que isso acontece quando o Bolsonaro está doente e não pode se defender, né?
A entrevista à Folha semana passada da Cristina disse que o deputado estava equivocado porque ela não tinha intenção de fugir com a criança. Reparem, olha aí. E sim passar um período de férias na Noruega porque o menino reivindicava a presença da mãe ao seu lado. E vamos lá, foi uma pressão que o Bolsonaro fez, mas é uma questão de pai, de foro íntimo, entendeu? De família mesmo. Eu achava que ele nem deveria ter feito isso, mas se ele fez. E vamos lá. Tenho nada a dizer. Ela respondeu que ia conversar com seu marido norueguês, falou que não disseram nada. E pronto. Essa foi a reportagem da Folha. Existe uma outra reportagem em outro site que fala que estaria confirmado, que teve alguns amigos dela na Noruega que confirmaram que ela falou isso aí, tá? Eu não vou mostrar essa reportagem. Eu vou me resumir agora a fazer o meu argumento. Então vocês ouviram os fatos, né? Os fatos foram os seguintes. Bolsonaro, ele estava tendo uma luta judicial com sua ex-mulher, naquela época em relação ao filho, filha dos dois. A ex-mulher saiu com a criança para Oslo, Noruega, alegando férias, mas ela não teve o consentimento de Jair Bolsonaro. E aí diz depois ter sofrido uma ameaça de morte. E aí pediu asilo político. Ligue os pontos. Vamos supor que Bolsonaro fez uma ameaça. Mas repare, que ameaça foi essa? Quais foram as palavras? Qual foi o contexto? Repare que o contexto é em relação ao filho dele. Então, com certeza, o Bolsonaro está extremamente indignado e preocupado com o seu filho. Daí, possivelmente, ele ter sido, talvez, até agido com rancor em relação a ela. Então, vamos ver. Vamos supor que ele falou mesmo. O que ele falou? Porque ameaça é uma coisa muito subjetiva em muitas circunstâncias. Por exemplo, eu posso chegar para alguém que estou com raiva e dizer, você vai ver, você vai pagar. Isso pode ser uma ameaça para alguns e para outros não, pode ser uma ameaça vazia. Porque você pode ter muitas formas de você desenrolar uma ameaça dessa. Eu posso dizer, você vai ver para a pessoa, por exemplo, principalmente em fim de relacionamento, que isso acontece muito, o marido sendo traído, porque a esposa a mulher terminou com ele, ou até namorado mesmo, e vice-versa, pode ser uma mulher, tanto faz. Essas ameaças são comuns. Em separações há muita tristeza, muito sentimento de traição, de quebra de confiabilidade, e os ex-cônjuges têm a tendência de se xingar. Então ameaças, abre aspas, surgem nesse meio, isso é muito comum, tá? Pode ter dito desde, você vai ver, você vai pagar, sei lá, você não deveria ter feito isso, eu vou acertar as contas com você. Todas essas coisas têm várias conotações, desde conotações até mesmo graves, até conotações extremamente idiotas e vazias. E motivo maior, ameaça não quer dizer nada. Como você viu, as ameaças podem ter várias interpretações, elas podem ser interpretadas como ameaçadoras ou não, e podem ter desfechos ou não, e na maioria suprema das vezes não tem nenhum. Então, veja bem, mesmo que Bolsonaro tenha ameaçado, não foi dito qual foi a ameaça, e a ameaça em si não quer dizer nada, principalmente quando não há consumação do fato. Se ele ameaçou de morte, ele consumou? Você acha que Bolsonaro, sendo deputado, tendo a capacidade que tem, ele não teria capacidade, se ele quisesse realmente matar a ex-mulher, de fazê-lo? Ele sabia para onde ela foi, ele tinha um contato, ele podia ter pago uma sessão de aluguel e matado ela lá. E aí? Então, a conclusão que eu chego com isso é: Bolsonaro ralhou, teve uma discussão, uma briga feia com a sua ex-mulher, o que é de praxe, já que eles se separaram. Coisas ruins foram ditas e ela encarou como uma ameaça. Esse é o mais óbvio a se pensar. Ele pode até ter dito algumas dessas frases, você vai ver, você vai pagar, que pode ter dezenas de significados, mas sem nenhuma concretização não vale de absolutamente nada. E repare que há o fato do filho. Ela levou o filho dele sem autorização. Isso aí é uma coisa grave, gente. Ela cometeu um crime. Então contextualizem comigo. Bolsonaro descobre que a mulher dele de repente está lá com o filho dele, sem sua autorização. E aí vamos por uma ligação que eles tiveram entre si. Mulher, o que você está fazendo? Onde é que está fulano? Ele está aqui comigo, não sei o que. Você não teve minha autorização. O que você está fazendo com ele? Você vai fugir com ele? Não, não vou fugir nada. Você vai ver. Se você fizer qualquer coisa com meu filho, você vai ver o que eu vou fazer. Repare como isso teve uma ameaça. Teve um tom ameaçador. Só que isso é o quê? O sangue fervendo porque você está com raiva de uma situação complicada como essa. Uma situação, inclusive, de que a moça estava errada.
tá? Mas então, vocês repararam que, mesmo com supostas ameaças, não quer dizer nada. Isso não é demérito contra a campanha de Bolsonaro, porque a ameaça pode não ter sido nada, a ameaça não foi concretizada, e ainda mais, ela foi motivada por um fato que a ex-mulher fez contra Bolsonaro, de levar o filho sem autorização, contra a lei. Mas por que eu acho que não teve ameaça nenhuma? Porque eu acho que no máximo só foi uma desavença entre eles, que ela ou encarou como ameaça, ou ela forjou essa ameaça. Agora ela está dizendo que não foi ameaçada. E aí, qual que estava certo? Ela o que disse antes ou o que disse depois? Porque, sinceramente, ligue os pontos. Ela saiu com o filho dele para lá, alegando fazer viagem. E depois, de repente, ela vem dizendo que sofreu ameaça e que aí ela poderia pedir asilo político. Ligue os pontos. Não parece que ela está fazendo uma desculpa para que ela pudesse ter o asilo político concedido e ela ficar lá morando na Noruega. É uma coisa a se pensar. Então repare como a manipulação é feita. Os caras botam quando o Bolsonaro está internado uma notícia dessa bombástica, mas que na verdade não é bombástica coisa nenhuma, cara. E é contra as mulheres. Que é para reforçar aquele ideário ridículo de que Bolsonaro odeia a mulher, que Bolsonaro é misógino, e por aí, machista e por aí vai. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto isso aí não reforça isso de forma alguma, essa imagem errada, como isso aí não é um demérito. Repito, isso é uma cortina de fumaça da mídia que é para disfarçar o ataque deles a Bolsonaro, para você odiar a Bolsonaro por uma coisa que não faz o menor sentido. Percebeu a manipulação? Então a conclusão é, isso foi uma manipulação, isso é uma cortina de fumaça, não caia nessa, com ou sem ameaça, seja ela qual tiver sido, não houve concretização do fato, esse caso não está claro, a moça está dizendo agora que não teve ameaça nenhuma, e ameaças são apenas ameaças, ameaças sem concretização de fato não é nada, tá? Bolsonaro recebe dezenas, centenas de ameaças, inclusive não se esqueça de que uma ameaça foi cumprida e ele agora quase morreu, certo? Então, não caia nessa. Isso não tem nada contra Bolsonaro. Essa notícia é de se ignorar, tá? Eu só não ignorei agora porque eu precisava ter esse argumento, ter o conhecimento da situação para saber que ela podia ser ignorada. Agora eu sei e espero que agora você saiba. Então vamos lá, gente, lutando pela verdade. Como eu falo sempre no meu canal, a verdade é uma só. E se Deus quiser, Bolsonaro dizer certo e mídia, vocês estão muito desesperados para recorrerem a coisas tão infantis e ridículas. Deus abençoe vocês. E de novo, a verdade é uma só. Valeu!